Bom, o São Paulo então tem uma lista enorme de dispensas e tem outros jogadores que podem chegar a qualquer momento no time do Tricolor. Eu quero trocar uma ideia com vocês hoje, como é que tá aí a situação do São Paulo, do Crespo, enquanto reforços e saídas, e também o que o Crespo idealizou e colocou, já que nós ficamos sabendo que tem aí do São Paulo, o que nós temos de melhoria, o que tem pra melhorar, o que tem pra nos dar uma certa esperança agora já pros próximos dias, pros próximos jogos, que o São Paulo agora a coisa já tá fervendo, já vai dar o retorno do futebol e nós temos que ficar atentos porque apesar de estarmos numa ótima fase na Libertadores e termos aí a Copa do Brasil, que não é fase, é por jogo, o São Paulo ainda tem um Brasileirão que ele está precisando melhorar e muito. A sequência de Flamengo, Red Bull e Corinthians, ela passa longe de ser fácil, né? Já era impossível com o antigo técnico e agora é difícil com o novo técnico, mas temos algumas novidades, alguns retornos, alguns reforços, algumas saídas que mudam tudo para nós trocarmos uma ideia aqui e hoje. Vamos lá então? Sejam então todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Faço muita questão de ter você por aqui. Chega nesse like brabão aí, vamos junto? Vamos lá então? Então vamos, olha só, deixa eu começar com vocês aqui falando o seguinte, o São Paulo ele mandou alguns caras embora, né? Igor Vinícius foi embora, lateral direito, Lisiero foi embora agora, volante. Talvez aqui o Igor Vinícius ainda tivesse uma condição de ser usado, ser utilizado, melhor, né? Usado é embaçado, ser utilizado, mas o Lisiero realmente, além de estar fora dos planos, o Lisiero é um jogador que teve várias e várias chances do São Paulo, então não vou ficar eu aqui reclamando da saída do Lisiero. Acho até que vai tarde. O São Paulo, quando trouxe ele de volta, renovou mais um tempo de contrato, que foi já ridículo. Já, tudo bem, sendo barato, sendo uma coisa dentro de um contexto, é melhor ter o Lisiero do que ficar sem volantes. Mas agora que o São Paulo comprou o Bobadilha, comprou também o Marcos Antônio, e tem o Luiz Gustavo que vai voltar, são 3 volantes reservas de Pablo Maia e Alisson. Além disso, nós temos o Luan que volta. Então as dispensas saem Lisiero e Igor Vinícius, mas do nada o Luan é efetivado. O Luan retorna para o time do São Paulo e já aparece nos treinos. Então pode ser que o Crespo consiga colocar o Luan. E acho que vai ser uma coisa bem interessante de ver. Você não tá afim de ver o Luan de volta? Fala assim, peraí, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. O cara tá 12 quilos mais magro. Ou mais, né? A última faz o quê? Quase um mês, falaram que ele estava 12 quilos mais magro. Então agora vai saber quanto que ele emagreceu. O Crespo pegou o Luan, que foi campeão com ele, e colocou pra jogar, nem pensou. Falou, chegar lá, colocou. Eu acho que o São Paulo, ele não vai fazer muita ingerência, sabe? Dar muito palpite. Pensa na diretoria, querendo que coloque o fulano, ciclano, beltrano ali. Eu quero que coloque esse aqui, meu jogadorzinho, meu queridinho, queima esse Luan aí, vamos queimar esse fulaninho aqui. Eu acho que a diretoria, quando tinha o Zubeldia e o Thiago Carpini, até tem uma influência a mais. Houve o Muricy lá e tal. Quando é um cara do nível do Dorival, do nível do Crespo, eu acho que tem pouquíssima ingerência no trabalho. O São Paulo, enquanto instituição, e até na pessoa do Muricy, que eu não tô gostando do trabalho do Muricy, mas eu acredito nele. Quando o Muricy fala alguma coisa num podcast, o Muricy sai pra dar uma entrevista, e ele fala, eu fiz tal coisa, eu ouvi tal coisa, eu acredito no Muricy. Eu acho que ele não é mentiroso, nunca foi. Não é um diretor do São Paulo, sabe? Ele até é um diretor, mas ele é um diretor com uma história confiável. Então tudo que ele disser ali, eu acredito, concordando ou não. É igual o Rogério Ceni. Gosto do trabalho dele como técnico? Não sou fã. Agora, o Rogério falou, eu acredito, eu nunca mentiu, por que é mentira agora? Então o Muricy Ramalho, ele sempre falou, nós não fazemos a interferência, ingerência no trabalho do técnico, aqui o técnico escolhe. É claro que a diretoria contratou o Santiago Longo e o Jamal Lewis pro Zubeldia e não tinha muita explicação do porquê daquilo, né? Não tinha explicação. Parece uma brincadeira de acabar com os cofres do São Paulo, ficar brincando de contratação, parece. Mas daí a falar que o Jamal Lewis entrou em campo porque o São Paulo mandou e tal, não sei. Com o Crespo, acho que não. Então, se o Luan hoje está lá, ou a diretoria manda o Luan embora, se o Crespo quiser usar e ela não queira que o Crespo use, ou então acho que o Luan vai voltar e jogar pelo time de São Paulo. Os outros nomes são Juan Tressoldi, também nome importante, que já
as notícias todas cravam que vai embora do tricolor. E aqui abre uma margem de discussão. Supostamente, e aqui é só supostamente, o Crespo tem a ideia de usar um sistema de 3 zagueiros. Não é claro e garantido não, mas existe uma possibilidade grande dele usar um sistema de 3 zagueiros. E aí, nós temos hoje o Sabino, o Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Não tendo Tressoldi, você fica com realmente 2 caras a menos na zaga. Né? Tendo o Juan Tressoldi lá, ficaria apenas 1 a menos se você quiser ter 6 zagueiros no time, considerando que o técnico vai usar 3 num campeonato e 3 no outro. 3 num campeonato, poupa 3 no outro. Aí o São Paulo precisa de zagueiro. Surgiram nomes aí como daquele Gustavo Medina, da Ferroviária, né? E também muito se fala sobre o Matheus Belém, que voltou de empréstimo da Chapecoense, mas ele deve estar indo embora. E também tem o nome ali do Igão da base, que parece um bom jogador, né? Talvez não esteja pronto, mas ele parece um bom jogador. Então o São Paulo também olhar pro cenário e falar, ferrou, não tem o zagueiro, também não é assim, né? Mas se realmente o Crespo for utilizar o sistema de 3 zagueiros, aí vai precisar realmente de mais um. Pelo menos mais um, contando com o Belém ou com o Igão. Né? Se vier o Gustavo Medina, coloca mais o Igão, acho que formou a zaga. Já o resto, olha só, se liga nessa ideia aqui, ó. O Eric foi mandado emprestado lá pro Vitória da Bahia. O Rato foi vendido pro Vitória da Bahia, já aparece no Atlético Paranaense, né? O Nestor e o Michel Araújo foram vendidos, o Nestor emprestado e o Michel Araújo vendido, lá pro Bahia. E o Bahia tendo que comprar aí o Nestor ainda. E eu esqueci de um nome que eu vou lembrar aqui agora, que é o Galopo. Coloquei aqui também. Então o São Paulo ele se desfez de um monte de cara. Mas um monte mesmo. A ponto de hoje, quiser ter um ponta direita que antes tinha Rato e Eric, hoje nós temos o Henrique Carmo e o Lucas Ferreira, né, para compor elenco. O São Paulo mandou embora um monte de cara que supostamente não dava certo para usar a equipe de base como time reserva. E aqui é arriscado, né? É um risco que o São Paulo está correndo. Por exemplo, o Lucas Moura, o Ferreirinha e o Oscar estão fora. Você vai pegar o Lucas Ferreira, o Henrique Carmo, o Rodriguinho e vai falar, vocês vão ter que tirar o São Paulo da lama do Brasileirão. Vai pegar o Flamengo, o Red Bull e o Corinthians agora e tem que ganhar. Sabe? E isso é muito arriscado. Só que, quantas vezes na teoria nós já dissemos, manda embora medalhão que ganha muito e fica no banco e deixa a equipe de base no banco de reservas. Então, o Belmonte e o Casares, que eles recebem várias e várias críticas, minhas, muitas vezes, todo dia, eu acho que quando eles estão, se o São Paulo começar a ganhar dinheiro, tá? As vendas da equipe de base são bizarras. São ridículas, não tem passação de pano. Eu detesto, muitas vezes, 90% eu detesto o trabalho que a diretoria faz. Aqui é uma crítica. Agora, se a equipe de base for a reserva direta de alguns jogadores, como ponta direita, quem que tem lá? Tem o Eric e o Henrique Carmo. Eric não, o Lucas Ferreira e o Henrique Carmo. Quem que é o reserva direto do Ferreirinha? Que é um jogador de um ponto focal, dos mais importantes do time do São Paulo hoje. Quem que é o reserva do Ferreirinha? É o Luca. Então, assim, isso é correto? Pra mim é. Pra mim é. Esses moleques da base, nós nem sempre dá pra contar com esses caras, mas eles não deixam de ser uma geração de ouro, uma geração vitoriosa, uma geração campeã da Copa do Brasil Sub-20 e da Copinha também. Então, se a diretoria hoje optou por economizar dinheiro, recuperar o caixa e apertou a mão lá dentro e falou, todo mundo aqui, ó, o reserva dos caras principais serão os caras da base, eu estou a favor disso. Claro que você pode cometer um erro aí de cálculo, mas é um risco calculado para você recuperar suas finanças. Mas o São Paulo tem que recuperar as finanças, é obrigatório. Se você vai usar essa equipe de base como reserva direta dos titulares, arriscando tudo, o seu futuro, o futuro tem que ter dinheiro, certo? Não pode dever 1 bilhão, tem que dever ali 400 milhões, 300 e ir tirando. Aí sim eu tô a favor. Mas olha só, além do Luan, que é um dos grandes atrativos para nós analisarmos o futebol que tem para vir por aí, nós temos também o Dineno e o Rodriguinho. E aqui eu quero dar uma atenção especial. Chega comigo aqui. Vamos só molhar as palavras, né? Para dar aquela pra ser de o costume aqui, né? Palavras devidamente molhadas. Hoje acho que tá tudo bem aqui, né? Só o melzinho com própolis.
Receita dos amigos do canal aí. Eu já usava, mas fiquei sabendo que faz bem, eu tô detonando. O Dineno é um atrativo para nós São Paulinos, né? Que estamos aqui hoje esperando o que tem pro futuro. O Juan Dineno é um cara que ele teria sido lançado, meio lançado pelo Zubeldia, e ele teria sido um cara de interesse do Hernan Crespo quando o Hernan Crespo esteve no futebol do Catar. Ele teria tido esse interesse de levar o Dineno com ele, acabou não indo, aí o Cruzeiro comprou, alguma coisa assim. O São Paulo, ele traz o Dineno, que não era o quarto reserva do Cruzeiro. Também é sacanagem, né? Ele era quarto reserva, porque os caras compraram o Gabigol, que não tá jogando nada. Eles compraram o Lautaro Dias, que não tá jogando nada. E eles têm agora o Caio Jorge, que tá jogando muita bola. Mas assim, tirando esses fatores, talvez o Lautaro Dias não seja do nível do Dineno. Talvez o Gabigol só tenha ido pra lá ou o Caio Jorge só tá indo pra lá porque o Dineno machucou. Então o Dineno, se ele não tivesse tido a contusão que teve, e eu lembro que ele volta de uma contusão uma hora, ele entra em campo, pisa em falso e sai já com o joelho zoado de novo. Então é um cara que não foi uma lesãozinha de boa leve, foi uma lesão séria que ele teve. Então é um cara pra nós olharmos agora, pensar ele sem a lesão, fica pra gente um pivô, fica pra gente um cara fortão ali do ataque e que o Crespo tenha confiança. Então eu acho que isso aqui é muito interessante. Ah, mas e o Rian Francisco? E o André Silva? Todos jogadores interessantes. Rian, um fenômeno. André Silva, um bom jogador que está carregando o piano da artilharia do São Paulo num ano bem difícil. Então ambos merecem respeito. Caleri nem se fala o quanto merece de respeito, o quanto é um cara identificado com o São Paulo, passou por uma fase horrorosa, que eu tenho certeza que ela acabou, né? Pra mim essa fase horrorosa do Caleri se deve muito ao futebol que o São Paulo não praticava com o Luiz Zubeldia. Então agora o Caleri eu acho que vai retomar o futebol dele, o bom futebol dele, 2023, 2016, esse bom futebol dele, ele retoma agora com a chegada do Crespo. Mas ainda assim, eu acho que o Dineno passa a ser um jogador interessante. Olha só, o técnico, o Zubeldia, ele colocou o Rodriguinho para jogar o meia em 4 oportunidades seguidas no ano passado. E nesse ano aqui ele voltou a usar de vez em quando. E inclusive o Rodriguinho, ele passou à frente na escala de prioridade de entrar primeiro do que o Matheus Alves e algumas vezes também com o Zubeldia. Então agora, se nós olharmos pro Rodriguinho, ele pode ser o meia pro São Paulo? Ele pode ser o meia que tá faltando ou nós vamos ter que contratar? Vou falar do Biel já. Mas hoje, se você pensar no Rodriguinho, nós tínhamos o Galopo, não entregou. O Michel Araújo, esse aqui, ele entregou um pouco, né? Ele era aquele efeito meio Marlos. Lembra do Marlos? Tinha aqueles 5 minutos de excelente futebol, né? Aí daqui a pouco parava, o coração parece que para dentro do campo, o cara fica ali parecendo uma estátua, você nem acha, não parece nem a estátua, você nem acha o Michel Araújo, era igual o Marlos. Cadê o Michel Araújo? Tá em campo ainda? Você não tinha essa impressão? Quem vê na televisão, mas tá em campo ainda? Aí você olha, nossa, ele tá em campo. Aí ele saía. Só que ele tinha 5, 10 minutos de excelente futebol. Muito me pegava isso aí. Falava, é um jogador que você sabe que tem bola, mas você nunca pode contar com ele, né? Ele tinha uma velocidade boa, Michel Araújo, um ótimo drible, ótimo mesmo. Ele tinha um chute legal, ele sabia fazer gols. Só que ele é um cara que ele tinha preguiça, ele parava, ele desligava do jogo, isso me irritava muito. O Rato, ele tinha uma limitação física em alguns momentos depois da contusão, né? E usaram o Rato muito mal no São Paulo, usaram de ponta direita. O Nestor, ele pra mim tinha várias limitações técnicas. Ele tinha ali um perfil de não se entregar no jogo. Ele ia, ele voltava, ele cumpria o papel que o técnico pedia pra ele. Um cara bonzinho pra caramba. Mas o chute dele era muito devagar. O drible dele era muito frouxo. A velocidade dele não era nada disso, né? O passe dele longo não existia. O passe curto dava um certo dinamismo, mas também não resultava no gol. Ele tocou aqui, abriu lá, gol. Não tinha. Era difícil, era um jogador muito mais de teoria do que de prática. Na teoria, ótimo. Na prática, você fala, nossa. Então o São Paulo, o Galopo é uma decepção total, né? Depois da contusão. Os domínios de bola horrorosos e tal. Então o São Paulo não tem meia. Pegar o Luciano e colocar de meia é saber já que vai dar errado. O Luciano tem que ser atacante. Então o Rodriguinho hoje ele ganha uma importância no time do São Paulo muito grande, de ser talvez o reserva direto do Oscar, o jogador mais bem pago do elenco do São Paulo. Então é claro que o São Paulo tem que ir buscar um jogador, mas hoje o Rodriguinho, eu estou depositando esperanças nele, principalmente porque o Crespo chegou. Assim como o Dineno,
Assim como o Luan, pra mim o Rodriguinho também é um jogador que eu vou acompanhar de perto. É diferente do Lucas Ferreira, do Luca, do Henrique Carmo, que do Rian, que nós já sabemos o que esperar. São jogadores que amanhã ou depois estão em seleção brasileira, não tem jeito. Esses caras são jogadores excelentes. O Rodriguinho, não sei. Pode ser um jogador excelente? Pode. Tô empolgadaço pra ver Luan, Rodriguinho e Dineno. Acho que o São Paulo pode encontrar 3 peças aí fundamentais pra retomada nesse ano aqui. Olha só, o Luca, eu até ia falar mais do Luca como um destaque, mas o Luca, ele é só love, hein? Só alegria. O Ferreirinha tá voltando. Não está treinando com bola ainda, no contato. Ele tá treinando no campo, fazendo a fisioterapia. Mas o Ferreirinha não voltou ainda. Então o Luca, talvez ele seja titular do time de São Paulo. E ele é uma grandíssima notícia, né? Um jogador intenso, agudo, sem medo. Ele pega a bola, ele cai pra cima dos marcadores. Pode estar aquele Deus nos acuda que tava São Paulo e Bahia. Com o Bahia dominando 90% do jogo. O resultado de 2-1 é mentiroso, era pra ser 5-0 pro Bahia. E o Luca entrou naquela pedreira mesmo, e ele caía pra cima dos caras. Ele saía com bola e tudo porque não tava nem aí. O técnico falou, dribla, cai pra cima. Ele pegava a bola e caía pra cima. Isso eu acho muito louco no moleque desse aí. Então eu adoro. Lucas Ferreira e Luca, que o São Paulo tomou daquele vareio do Bahia, pra mim foram os melhores em campo. E não deu nada certo o que eles fizeram. Só que a atitude, a postura dos moleques, eu gostei muito. Então o Luca é só love aqui, notícia só maravilhosa. Já o Biel, aqui é o mercadão mesmo da bola. O Biel, o São Paulo aguarda a resposta essa semana aqui do Sporting. Talvez o Biel possa ser esse cara reserva do Oscar. Não tem nada a ver a característica, né? Olhar pro Biel e falar, você vai ser reserva do Oscar, pô, muda muito a característica do time se sair o Oscar e entrar o Biel. Não quer dizer que o Biel seja um mau jogador. Biel é um cara promissor, não é nada de bagre, como alguns gostam de dizer. Ele é um jogador promissor, é muito novo ainda, tem uma experiência já de chegar no Sporting, ser emprestado pro Bahia, ser devolvido pro Sporting, agora o São Paulo querer levar. Eu, sinceramente, gostaria que viesse. Ah, mas vai atrapalhar o Lucas Ferreira, vai atrapalhar o Rodriguinho. Até pode, mas se joga quem tiver melhor. O fato do São Paulo chegar no Sporting e tentar o empréstimo do Biel, eu acho muito louco também. O São Paulo precisa de jogador pra agora. O São Paulo não pode gastar hoje. Ele amanhã pode arrumar as dívidas, as finanças. Hoje o São Paulo não pode gastar. Então trazer um cara igual o Biel por empréstimo e ser um cara que é jovem, é rápido, tem o perfil físico todo inteiro e chega pra somar, até apesar de ser jovem, trazer um pouco de experiência de Europa, um pouco de experiência de um grupo City que ele jogou no Bahia, ele pegou um caldeirão fervendo ali, o torcedor do Bahia cobrou bem o Bahia nesse tempo aí que teve o Biel lá. O Rogério Ceni, ele é um técnico que assim, ou ele te ama ou ele, sei lá, né, meu, ou ama ou é isso mesmo. Então, um cara igual o Biel, ele não chegaria no São Paulo sem nenhuma experiência, muito pelo contrário. Um cara que aos 23 anos já tem 5, 6 aninhos vividos no futebol profissional. Não é uma inexperiência plena. Então acho que seria interessante que o Sporting e o Bahia aceitassem a proposta do São Paulo e nos emprestassem. E eu garanto pra vocês, hein, vai ser bom pro São Paulo, se ele conseguir jogar, vai ser bom pro Biel e vai ser bom pro Sporting também, que não deve contar muito com o Biel pra agora, até porque emprestou pro Bahia, empresta pro São Paulo. Olha aí o Gabriel Veron, emprestado pelo Porto. Acho que foi pelo Porto. Chegou aqui no Cruzeiro, não deu certo. Chegou no Santos, não deu certo. Tá dispensado. Os caras não estão querendo ficar com ele nem por empréstimo, mas por causa de indisciplina. É aí que uma carreira de um cara acaba rapidinho. Os caras se cansam lá, manda ele pra cá e ele vai jogar no Atlético Goianiense. Aparece amanhã aí na Série B. É fácil isso acontecer. E era uma revelação do Palmeiras, o Gabriel Veron. Então, pra acontecer isso com o Biel é 2 palitos. Não que vai acontecer, né? Tem que ser indisciplinado pra isso acontecer. Mas assim, acho que hoje o São Paulo fazer uma forcinha e trazer o cara pode ser excelente pra todas as partes. Eu gostaria. E você? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!